Amém, amado? A graça e a paz. Bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube, eChurch. Nós já temos uma página no Facebook, uma fanpage. Lá na página é um pouquinho diferente do nosso canal. Mas aqui no nosso canal, qual que é o nosso objetivo? Que eu já expliquei algumas vezes lá no Face. O nosso objetivo aqui é discipular pessoas, é orientar pessoas e é apresentar a visão do Senhor Jesus, a visão de ganhar vidas, de levar Cristo a todas as pessoas, independentemente do que a pessoa faz, do que a pessoa pensa e do seu passado e das suas atitudes no momento, amém? Então, seja muito bem-vindo ao canal da eChurch aqui no YouTube, amém? Deus abençoe a tua vida. Vamos agora para um bate-papo sobre o tema de hoje, é a importância do discipulado. Eu sou seu amigo, pastor Alexandre Quirino, e hoje nós iremos bater um papinho sobre a importância e o valor do discipulado. Mas antes de estar falando sobre o valor do discipulado, eu quero apresentar para você esse material aqui. Apresentando a visão apostólica. Esse material ele estará disponível em breve para download em PDF, tanto aqui no nosso canal, ou você envia um e-mail, ou você faz um comentário aí que nós te enviaremos esse material em formato de PDF. Qual que é o objetivo desse material? É apresentar a visão apostólica, a visão de Cristo para todas as pessoas, apresentar o caminho de Emaús, a questão do que seria uma igreja aberta a todas as pessoas, o que seria um ministério que alcançasse todas as pessoas e assim por diante. Amém? Amados, o nosso texto de hoje sobre o discipulado, o texto base de hoje está lá em 2 Reis, no seu capítulo de número 6, no verso de número 1. Aquele textinho que a maioria de nós já conhece, que é o texto em que o profeta Eliseu faz o machado, faz o ferro, faz a ferramenta flutuar. Mas eu gostaria de ler com vocês apenas 2 versículos desse texto. Amém? 2 Reis, capítulo 6, verso 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, tornemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E ele disse, ele quem? Eliseu, ide. E disse um: serve-te de ires com teus servos. Ele disse: eu irei. Amém? Somente até aqui. Mas o que esse texto tem a ver com discipulado? Tem a ver com tudo. Em nossos dias, muitas pessoas falam, muitas pessoas acham, pensam que discipulado é tudo, é um monte de coisa, é bater papo, é conversar, é sentar para almoçar, é fazer churrasco, é isso, é aquilo. Tem essa parte? Tem. Só que o discipulado, ser um discipulador, ser um discípulo, ele vai muito além disso. Vai muito além de uma boa conversa, de um bom papo, de um conselho. Vai muito além de pedir a opinião para uma determinada pessoa. Não é isso. Mas antes de falar o que realmente é discipulado dentro da visão apostólica, gostaria de explicar o que não é discipulado. Discipulado não é de maneira alguma apenas uma conversa. Porque nós conversamos com várias pessoas durante o nosso dia, durante os nossos afazeres, durante a nossa vida. Se fosse só uma conversa, não tinha a importância e a reverência que se tem, não é mesmo? Discipulado é mais do que isso. Não é apenas buscar uma opinião, buscar um conselho. Um discipulador ele nunca vai distribuir conselhos e opiniões. Discipular é apontar caminhos e principalmente caminhar juntos. Eu vou repetir. Discipular é apontar caminhos e principalmente caminhar juntos. Que coisa interessante, né? Que coisa interessante. Discipular é apontar um caminho e caminhar juntos. Se você for ver aqui,
no capítulo 6 do livro de 2 Reis, é isso que está acontecendo. Eliseu, ele recebe um problema, porque o discipulado é uma mesa em que você se senta com os seus, aonde são apresentadas estratégias, são apresentados problemas, são apresentadas questões. E aqui eles tinham algumas questões. E a principal questão que eles tinham ali naquela época, o que era? Era a questão do crescimento. Eles estavam em franca ascensão, eles estavam em franco crescimento. O local onde eles habitavam, o local onde eles congregavam, estava ficando apertado. Olha só que problema maravilhosamente gostoso. Dentro desse problema, foi apresentado ali algumas soluções. De ir até ao Jordão para poder buscar lá algumas vigas de madeira para aumentar as tendas. Então, o discipulado também é isso. É caminhar junto e apresentar e participar dos problemas, participar dos processos de crescimento. Eliseu estava participando, os discípulos de Eliseu estavam participando de um processo de crescimento. Se alguém que se diz discipulador não participa dos problemas de crescimento do seu discípulo, ele não é um discipulador. Se um discípulo ele não toma parte ativamente dos problemas e do processo de crescimento da sua equipe, aonde ele está inserido, ele também não é um discípulo. Então, discipular é participar dos processos de crescimento e também dos problemas que esse processo possa, digamos que, se apresentar no caminho ali, né? Isso é interessante. Um outro ponto interessante aqui também, aqui do meu rascunhinho, está assim: então, discipular é apontar uma determinada direção e estar junto durante todo o processo de crescimento. Eliseu tinha ali a sua equipe, ele discipulava a sua equipe. Durante a sua reunião de discipulado, ele recebeu ali aquele problema. Houve um apontamento de direção e houve uma solicitação para que ele fosse junto, e ele foi junto. Então ele participou ativamente daquele processo. E principalmente quando surgem momentos de dúvidas, de impasse no caminho, é necessário que o discipulador e que o discípulo trabalhem em sinergia, juntos ali. E senão a situação não vai se resolver. Quantas questões na nossa vida pessoal, na nossa vida emocional, na nossa vida afetiva, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, são barradas, são travadas, porque nós não trabalhamos em sinergias com aquela pessoa que nós precisamos ou ouvir ou orientar naquele momento. O discipulado é para isso, é para trabalhar junto, é para receber uma orientação, é também para se falar, se expor. Vamos imaginar uma outra coisa aqui. Se você continuar lendo aqui o texto do capítulo 6 do segundo livro de Reis, você vai ver que durante o processo de derrubada daquelas vigas lá, né, das madeiras, o machado de um dos discípulos cai no Rio Jordão. Quando aquele discípulo de Eliseu grita: "Ai, meu Senhor!", o machado era emprestado. Ele estava expondo uma área da sua vida que havia uma cortina entre ele e o seu discipulador. Eliseu não sabia que o machado do discípulo era emprestado, porque se Eliseu soubesse, ele nunca teria deixado aquele cara aí na beira do rio com uma ferramenta emprestada. Então isso é interessante. Claro que o discipulador ele não tem livre acesso a todas as áreas. Existem coisas que são da pessoa. Mas existe aquela possibilidade que tem que ocorrer o quê? Que o discípulo tem que se sentir à vontade de compartilhar certas intimidades com o seu discipulador. E aquele processo de intimidade entre o discipulador e o discípulo tem que ser a mesma coisa que ocorre entre um psicólogo
e um paciente, ou seja, de sigilo. Quantas pessoas não estão paralisadas espiritualmente, ministerialmente, emocionalmente, porque falaram de suas intimidades, compartilharam suas emoções, compartilharam seus sonhos, seus medos com pessoas despreparadas. Daí, o que vem? A importância de uma liderança madura, a importância de se criar, de se formar líderes maduros, líderes que não sejam feridos na alma, porque Deus vai enviar para você, líder. Deus vai enviar para você pessoas que, na maioria das vezes, têm os seus mesmos problemas, as mesmas dificuldades que você tem ou já teve. Imagina só, se você não for uma pessoa madura. Imagina só, se você está no sofá da sua casa com o seu discípulo, né, lá com um copinho de água de coco na mão, e ele começa a falar de áreas da vida dele, e que você, e na sua vida essas áreas também não estão tão bem resolvidas. Qual seria a sua reação? Daí a importância da maturidade, a importância de se encarar aquela vida que Deus colocou diante de você como uma preciosidade. Não encare a vida do seu discípulo como um número, como o famoso 1 mais 1 é multidão. Não, encare como preciosidades que você vai ter que acolher, que você vai ter que trabalhar, que você vai ter que resgatar, que você vai ter que confrontar, sim, às vezes, porque o discipulado é confronto, muitas das vezes, mas o discipulado também é conforto. E Deus vai colocar pessoas na sua vida que estão passando por desafios que você já venceu, ou que você está vencendo. Amém? Entendeu essa parte? Uma outra coisa interessantíssima, já quase encerrando o vídeo aqui, porque esse tema do discipulado não vai se esgotar agora não. Amém? Nós vamos continuar esse tema conforme nós iremos aprofundando aqui na visão, na apresentação da visão apostólica. Então, gente, outro ponto interessante. Para que serve o discipulado? Para que você não pare no caminho. Aqui, agora na Bíblia de papel, lá no livro de João, capítulo 20, verso 19, o título é o que é? Jesus aparece aos discípulos. Jesus aparece aos discípulos. Olha só que coisa interessante, né? Não é Jesus aparece aos membros, não é Jesus aparece à turma da esquina, não é Jesus aparece para a patrulha estrelar, não. Jesus aparece aos discípulos. Quando nós falamos em discípulos, quando nós falamos em discipulado, quando nós falamos em pessoas sendo mentoreadas, sendo orientadas, nós não estamos falando de uma invenção do século 21, não. Nós estamos falando de uma visão que era usada por Jesus, de uma visão que era usada pelos profetas do Antigo Testamento, e que em algum ponto do cristianismo, em algum ponto ali entre a Idade Média e a Reforma, isso foi se perdendo, foi resgatado no século passado, no século 20. Continuando aqui, João 20, 19. Ao cair da tarde, aquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou-se e pôs-se no meio dele. E disse: Pai seja convosco. Olha só que coisa interessante. Aonde eles estavam? Trancados. Aonde aquele povo estava? Trancado. Por que eles estavam trancados, paralisados, estáticos num lugar só? Por medo. Quando eu falo em discipular, eu falo em remover medos. Eu falo em destravar pessoas. Como que nós destravamos pessoas? Quando nós removemos traumas e medos da mente dessas pessoas.
Daí a importância do discipulado. Daí a importância de se sentar com pessoas confiáveis, com pessoas capacitadas, com pessoas dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, ungidas por Deus para orientar outras pessoas. Amém? Jesus aparece a esses discípulos. Estavam com medo. E Jesus fala: a paz esteja convosco. E durante aquele período em que Cristo fica com eles ali, eles são o quê? Reanimados. Quantas pessoas que você já conhece, quantas pessoas que eu conheço, que estão parados, estão desanimados, estão com medo. Ainda mais agora, nesse período em que nós estamos passando. E não é um período fácil. É um período em que a igreja do Senhor, não é que ela tem que se reinventar, mas a igreja do Senhor, nesses tempos, ela está voltando às suas origens, ela está se redescobrindo. Ela está se redescobrindo a um nível de apostolado, a um nível de visão, a um nível de discipulado, a um nível de tratar pessoas, ao nível de se comportar sem os templos. Porque nós ficamos anos e anos, décadas e décadas, dependentes de paredes, dependentes de templos, com foco na multiplicação de pessoas, de números, e não no tratamento de pessoas às vezes. A importância do discipulado é que pessoas sejam destravadas. E quando nós cuidamos de pessoas, quando nós discipulamos pessoas, Deus cuida de nós. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, e até o próximo vídeo. Não deixe de seguir o nosso canal, não deixe de dar o like, e não deixe de se inscrever aqui também. Até o próximo vídeo, e siga a nossa fanpage lá no Facebook. Deus abençoe a tua casa.